Vou falar um pouquinho então do ambiente espiritual da reunião mediúnica e vou desenvolver um pouco mais essa ideia para a gente entender também como funcionam os ambientes espirituais e como eles se relacionam com o ambiente da reunião mediúnica. Primeiro, a gente vai ter que entender alguns conceitos. Um deles é o do duplo etéreo. No Espiritismo, a gente vai estudar, especificamente quando a gente vai estudar sobre mediunidade, a gente vai ver que existe o corpo material e existe o perispírito, que é como se fosse o corpo espiritual. E entre eles, existe um fluido que liga esses dois corpos, que a gente chama de duplo etéreo. Em outras linhas de conhecimento, eles chamam de corpo de energias, chakras, tem vários nomes. Mas a intenção, a ideia, é que existe um entorno energético que permeia as coisas dessa dimensão. Isso é importante a gente entender. O duplo etéreo das coisas é como se fosse a existência de todo o ambiente físico nosso disponível para ser percebido numa dimensão energética pelos espíritos. O espírito, ele não se relaciona direto com a matéria, ele precisa de um meio para isso. E esse meio é esse duplo etéreo, né? É como se fosse uma dimensão de energias, é uma dimensão que tem a interface entre o plano espiritual e o plano material. E por que é importante entender isso? Porque cada objeto que tem na reunião mediúnica, ele também pode sofrer algum tipo de interação no plano espiritual. Os mundos interpenetrados é o que a gente também precisa entender. Para entender como é que funciona o plano espiritual, eu disse assim, olha, eu tenho o plano material aqui e eu tenho o que a gente chama de uma dimensão energética. E essa dimensão cria uma interface para outros mundos, para outros planos. O plano espiritual não é um só. Aqui o plano material é um só, mas o plano espiritual não é um só. Ele tem diferentes níveis. Eu vou chamar de densidade, tem gente que fala de frequência. Uma boa analogia para isso é entender como é que funcionam as ondas de rádio. As ondas de rádio são todas transmitidas nesse momento. Se você tiver um rádio, você ligar, você escolhe a frequência que você quer ouvir. Elas estão todas interpenetradas, elas estão todas sendo emitidas no mesmo meio, mas você consegue filtrar e selecionar uma e escutar uma rádio. E essa analogia pode ser usada para tentar entender como é que funciona a interpenetração desses mundos espirituais. A reunião mediúnica, ela acontece numa sala espiritual. Aliás, numa sala física, mas essa sala física tem uma interface com a sala espiritual também, que é todos os objetos têm uma assinatura energética, o duplo dos objetos. E, além dessa percepção que os espíritos podem ter do plano material, através dessa interface que são essas energias que eu falei, tem também o plano espiritual onde os espíritos estão e que estão ligados nessa reunião mediúnica, nessa mesma sala. Então, às vezes, por exemplo, a gente vai ver os espíritos descrever locais que não parecem o local da reunião mediúnica. Vão dizer, nossa, aqui eu estou vendo um jardim, ou nossa, eu estou vendo um hospital, mas você não está no hospital. Então, por que a gente vê isso? Por que o espírito está falando isso? Ele está mentindo? Não. Nesse caso, o mais provável é que ele esteja conectado a um ambiente e esse outro ambiente também está sintonizado de alguma forma com a reunião mediúnica. Então, a gente vai entendendo aos poucos que, assim como na onda de rádio a gente pode sintonizar numa certa frequência, há espíritos técnicos da equipe espiritual
constrói um campo energético com as nossas energias e que conseguem fazer uma espécie de uma ligação do campo da reunião com outros campos, ou numa escala menor, de um médium que está ali na reunião com um espírito que está numa outra localidade no plano espiritual, mas que por sintonia pode ser conectado a esse médium para que haja o diálogo. Então é mais ou menos isso que permite esses mundos interpenetrados. E quais são, então, os ambientes que a gente vai tomar conhecimento deles durante a reunião mediúnica? Eu vou dividir ele entre dois tipos de ambientes espirituais. Primeiro, o ambiente dos espíritos que vão ser assistidos, que é aquele espírito que ele ainda está precisando de algum tipo de apoio. E depois os ambientes dos espíritos que já foram ajudados, ou dos mentores, do ambiente que são mais salutares. Geralmente o primeiro tipo de ambiente são os ambientes mais perto da Terra e, consequentemente, eles carregam alguns vícios e algumas dificuldades da Terra, enquanto que os outros ambientes mais sutis, eles são ambientes mais equilibrados, né, onde os espíritos têm um nível de bem-estar maior. Então, quais são? Primeiro vamos ver os locais no plano físico. Por exemplo, a gente pode ter espíritos que, quando a gente dialoga com eles, eles se sentem no mesmo lugar em que eles desencarnaram. Então, esse é um tipo de espírito que geralmente ele ainda está muito ligado ao corpo. E ele descreve o ambiente dele como se fosse o local onde o corpo dele estava. A gente já viu isso. O espírito se sente numa gaveta escura, fria, né? Então a gente vai entendendo que ele não está descrevendo uma cidade espiritual, ele está descrevendo o local onde o corpo dele estava, né? Uma outra possibilidade é que o corpo dele tenha sido levado para algum lugar. E aí, por algum motivo, por exemplo, se foi um espírito que morreu afogado, ele pode se perceber também em algum contexto assim, onde o corpo dele foi levado. Dependendo do tipo de conexão que o espírito tem com o corpo dele, tá, pessoal? Alguns espíritos podem estar ligados também a locais onde eles viviam antes. Se um espírito frequentava muito um lugar, ele pode entrar num estado de automatismo, como se ele estivesse executando aquela rotina que ele sempre executava, e ele não está percebendo ainda que desencarnou. Depois eu vou falar um pouquinho mais do tipo de espírito, e aí eu vou descrever melhor essas situações. Por enquanto eu estou focando mais nos locais. Mas é isso, o espírito ele pode descrever e pode se referir a um lugar que é a casa dele, que ele está ali em casa, né? E ainda está ligado à casa dele. Então isso pode acontecer. E nas proximidades de pessoas a quem mantém algum tipo de apego, né? Se o espírito tem uma sintonia muito forte com alguém, seja por simpatia ou por antipatia, ou seja porque ele gosta muito da pessoa e não quer largar de estar perto dessa pessoa, ou seja porque ele quer muito fazer o mal para aquela pessoa e ele precisa estar perto para poder prejudicar, acaba que os espíritos podem estar próximo da dimensão aqui física, porque estão muito ligados a uma pessoa. Mas geralmente esses espíritos que ficam muito restritos ao plano material são espíritos que ainda estão muito ligados à matéria. Estão ainda num estado de bastante inconsciência. E é relativamente tranquilo da gente conseguir auxiliar eles. Começa a ficar um pouquinho mais difícil quando o espírito tem uma certa liberdade, ele sabe que já desencarnou, mas ele escolhe frequentar lugares que podem não ter assim as melhores referências, que podem não ser os lugares que trazem os maiores benefícios para a sociedade, né? Então, existe também esses ambientes espirituais, que é o que eu comentei antes desses mundos interpenetrados. O ambiente espiritual, que esse espírito pode estar se manifestando, pode ser um ambiente
que está muito dentro do pensamento dele, que é como se fosse um sonho, como se ele estivesse delirando. Às vezes o espírito fica no que a gente chama de uma ideia fixa. Ele teve um trauma antes de desencarnar. Seja porque ele fez mal para alguém e depois ele acabou tirando a vida dele. Às vezes isso acontece, infelizmente, né? Seja porque ele estava com muito medo de alguém antes de desencarnar. Mas isso acontece principalmente quando o espírito tem uma culpa muito forte. E aí o espírito fica repassando na mente aquilo que ele viveu. Então, quando o espírito vai descrever o lugar onde ele está, você vai ver que ele está na cena onde aconteceu alguma coisa trágica. Geralmente é porque ele está com uma ideia fixa. Não significa que ele está naquele local, mas provavelmente a mente dele está presa ainda a um acontecimento. Independente de ele estar no local ou não, a gente sempre trata com carinho e usando recursos para lidar com a realidade que o espírito está vendo. Se ele estiver dizendo que está no local X, a gente tenta levar um apoio até aquele local. A gente não vai tentar dizer assim, não, isso aí deve ser uma ideia fixa. Tá? Eu estou explicando essas coisas para a gente compreender como funciona. Mas na hora do atendimento, o mais importante é a gente levar confiança, levar segurança para esses espíritos, para eles poderem se permitir receber o auxílio. Não é o momento de dizer se está certo ou se está errado. Mas é importante a gente entender, porque alguns espíritos têm ideia fixa e eles ficam só repetindo uma certa coisa que aconteceu. E nesses casos a gente precisa de uma intervenção mais clara, precisa tirar a atenção dele, buscar que ele foque em outra coisa, porque a ideia fixa prende ele numa situação do passado que muitas vezes ele tem culpa, e a equipe precisa ir desenvolvendo esse jogo de cintura para ajudar nesses casos. Um outro tipo de ambiente, que é o mais comum, são os ambientes em que os espíritos criam mentalmente pela afinidade. Então, quando a gente desencarna, a gente vai ir para um grupo de pessoas que têm comportamentos semelhantes aos nossos. Os afins se atraem. E a gente vai construir ambientes através dos nossos pensamentos, através dessa tendência que a gente tem de reviver as coisas. E a gente naturalmente vai reproduzindo, nos nossos pensamentos a gente vai influenciando aquela matéria do plano espiritual. Então tem alguns ambientes que são de sofrimento coletivo. Geralmente eles são descritos como se fossem vales, cavernas, pântanos, ou locais bem degradados. E tem outros ambientes que são réplicas de locais onde as pessoas aqui nessa dimensão tinham muito prazer material. E aí pode ser zonas de drogas, pode ser zonas com festas, baladas, raves, pode ser um local com promiscuidade, né? Então esses ambientes, eles são realimentados por ambientes que a gente tem aqui no plano material. E geralmente, os líderes, as pessoas que têm mais poder ali de autoridade, mesmo sendo espíritos, né? Também existe hierarquia. Geralmente eles estão envolvidos com os encarnados que lideram também esses ambientes no plano material. Então assim, se a gente tem um espaço ali que tem um ponto de droga muito forte, assim como tem ele no plano físico, tem no plano espiritual. E existe uma certa sintonia entre os líderes dos dois grupos. Por isso que a gente vai levando, traz da espiritualidade para o plano material algumas coisas e leva também do plano material para a espiritualidade algumas coisas, mas fica restrita a certas dimensões mais densas. Os espíritos mais evoluídos, que nem a gente vai ver já já, eles vivem em locais que não tem tanta essa influência da matéria. Eles vivem, às vezes, até em cidades. Mas os espíritos que ainda não alcançaram esse nível de maturidade espiritual, eles também podem se organizar em cidades. Cidades como se fossem cidades trevosas, né? Cidades
das sombras, que são muitas vezes altamente equipadas e protegidas. Posso indicar livros que tenham esses relatos para vocês entenderem, de espíritos que têm muita inteligência, mas pouca ética. E a maior parte desses tipos de ambientes, eles estão também sintonizados com aqueles grupos do crime organizado que tem no nosso planeta aqui, né? Então, assim como aqui a gente tem todo um sistema de hierarquia dentro do crime, lá também eles têm a hierarquia, tem uns que dominam os outros, né? E tem uns que eles tentam formar grupos, eles tentam dominar, eles tentam manipular, eles usam de diversos artifícios para colocar mais pessoas a serviço deles, né? E são os locais onde habitam essas falanges, assim, geralmente são onde tem os espíritos que têm mais influência no plano espiritual para prejudicar. Mas, por outro lado, todos esses espíritos são filhos de Deus. E quando um líder desses consegue ter o espírito despertado, consegue despertar a consciência, consegue entender a vantagem que tem se alinhar mais com Deus, né, buscar essa espiritualidade, isso gera nele inicialmente um arrependimento, mas ele muda totalmente o conceito de vida e ele se torna um grande trabalhador da luz. Então a gente não deve assim ficar com medo dos espíritos que são líderes assim das falanges espirituais das sombras, né? A gente deve ter muito respeito e carinho e confiar que quando eles fizerem a mudança para trabalhar nessas falanges do bem, eles vão fazer um trabalho incrível. Inclusive tem um conceito que eles chamam de mago da luz. Mago da luz é o espírito que antes ele trabalhava com as energias para prejudicar, a gente chama de mago das trevas, mago das sombras, mago negro, enfim. E aí quando ele faz essa virada, e aí ele usa todo o potencial, todo o aprendizado dele, só que ele faz isso para ajudar o próximo, né? Para tirar, desmanchar aquelas magias, aqueles trabalhos espirituais que foram feitos para prejudicar as pessoas, né? Então é muito bacana isso, né? E aí um ponto que eu quero, para encerrar aqui esse assunto, em relação aos espíritos e os locais mais densos, é importante saber que os espíritos mais livres, eles transitam por ambientes espirituais e materiais. Quanto mais evoluído, mais ambientes eles conseguem penetrar. Um espírito denso, por exemplo, ele até pode possuir um pouco de liberdade, mas ele sempre vai estar restrito à dimensão espiritual na qual ele consegue sintonizar. E ele não consegue sintonizar as dimensões mais sutis, porque o padrão moral dele não é tão elevado. Então, os espíritos superiores eles conseguem penetrar todos esses ambientes, e é por isso que são feitos os resgates, as assistências. Só que o nosso trabalho enquanto médiums é fornecer fluidos, a gente conseguir sintonizar e dar esse apoio para que esse trabalho possa ser feito, né? Depois eu vou falar, inclusive, que tem espíritos que atuam como infiltrados. Eles entram em ambientes mais degradados para aprender, para estudar o local, finge que é um deles, e depois eles fazem todo um planejamento para acontecer um resgate, né? E é importante reiterar, né, aquela questão da analogia das ondas de rádio, para entender que a conexão da reunião mediúnica com esses locais vai se dar por sintonia. Não é necessário que esses locais sejam deslocados. Simplesmente basta que a gente tenha um membro dessa equipe que a gente consegue influenciar essa rede, né? Ou que tenha um infiltrado do nosso grupo que conhece aquele grupo, a gente já consegue muitas vezes fazer um tipo de trabalho de resgate, se for o caso, né? No caso, quem faz é a equipe espiritual, mas a gente participa e auxilia com as energias, né? E um outro ponto, eu vou encerrar agora essa parte dos ambientes mais inferiores, mas vou terminar falando sobre os aparelhos espirituais dos espíritos trevosos, dos espíritos das sombras,
né? Assim como tem o ambiente, tem os objetos, né? E existem, segundo a literatura e segundo o que a gente vê nas reuniões mediúnicas, umas espécies de implantes que servem para prejudicar as pessoas que eles colocam, tá? Então, uma forma de obsessão é colocar um implante, e eles tentam colocar implantes no corpo espiritual das pessoas, que vai muitas vezes ficar despertando um pensamento para prejudicar, para causar culpa, para causar raiva. É uma coisa para tentar manter aquela manipulação também, né? Se tem uma pessoa com vício, ela tenta ficar despertando o vício. Por quê? Essas comunidades no plano espiritual, elas se alimentam com as energias da matéria. Eles estão muito apegados. Eles querem a sensação da droga, eles querem a sensação do sexo, eles querem a sensação do álcool, enfim. E para ter isso, eles precisam de um vínculo com encarnados, né? E quanto mais eles tentam fomentar isso, mais eles conseguem ter esse prazer material deles saciado, que no fundo a gente sabe que acaba sendo um mecanismo de fuga da vida real, que é a vida do espírito ali neles, né? E além dos implantes, existem também uma espécie de armas, né? Que é como se fôssemos disparadores de dardos energéticos, né? Tem outras coisas, eles colocam equipamentos de espionagem e tudo mais, que eles podem colocar, mas, como eu falei antes, o trabalho da equipe da luz, né? A equipe de espíritos superiores, eles, assim como eles conseguem penetrar nos lugares que os espíritos não penetram, eles têm a tecnologia para remover esses aparelhos, eles têm uma tecnologia muito superior. E esse assunto, então, agora sobre os ambientes espirituais superiores e a tecnologia espiritual superior, eu vou comentar no próximo áudio.